Vocês Bom me dia. sinalizam quando é para passar, tá? Tá. Bom dia, meu nome é Lília e nosso grupo ficou responsável pelo artigo 1, que fala sobre o consumo de leite de vaca e anemia na infância. Esse estudo ele foi feito no estado de São Paulo, nos anos de 1995 e 1996, e os testes foram feitos em mais de 500 crianças, todas elas menores de 5 anos de idade. O objetivo do artigo foi basicamente analisar a influência que o consumo do leite de vaca tem sobre essas crianças com relação ao risco de anemia. Pode passar. Mas Deixa o que nessa seria parte. isso? Mas o que seria a anemia de fato? A anemia nada mais é do que a insuficiência de concentração de hemoglobina no sangue e é um dos distúrbios mais frequentes no mundo inteiro. E por que o artigo focou nesse grupo específico de crianças? Porque é um dos grupos mais acometidos, abaixo apenas das gestantes. Em São Paulo, por exemplo, foi notado um percentual de 46,9% entre elas. E aí a gente entra na parte da associação do leite da vaca e a anemia. A questão é que, embora a gente possa citar mais de um fator que resulte em anemia, o principal na infância é a dieta pobre em ferro. E o leite de vaca ele é pobre em ferro. Então, quando a criança ela tem uma dieta excessivamente baseada nesse leite, ela tem um alto risco de desenvolver anemia. Além disso tudo, o leite de vaca ele não tem o ferro na forma M, que de forma sucinta eu posso resumir a definição como sendo o de melhor absorção. Para piorar, ele ainda inibe o potencial de absorção do ferro dos demais alimentos ingeridos pela criança. Pode passar. Pronto. Bom dia, professora. Bom dia. Eu fiquei com a parte dos métodos. O artigo utilizou dados originários de uma pesquisa de 95 a setembro de 1996, que sorteou e visitou 4.560 domicílios na cidade de São Paulo. Desses domicílios sorteados, foram identificadas 1.390 crianças menores de 5 anos, mas 110 crianças não foram encontradas ou autorizadas para participar do estudo. Já teve outras crianças que não se encaixaram nos requisitos ou não conseguiu a dosagem de concentração da hemoglobina. Assim, os estudos só foram feitos em 584 crianças. Dessas 584, foram realizadas uma entrevista com os pais com alguns questionamentos. A dosagem de hemoglobina foi realizada por pontura digital e analisada em sua própria casa, com o hemoglobinômetro. As informações obtidas pelo questionamento foi sobre a renda familiar, escolaridade da mãe, se a criança teve histórico de parasitose intestinal, e assim também foi feita a coleta das fezes da criança para confirmação. Observaram também o cartão de vacina da criança e o peso da criança. Após essa análise, foi expresso o percentual do valor calórico diário do consumo do leite, independente se for em pó, se for pasteurizado ou em líquido. Foi feita a análise do leite e foi utilizado o modo de regressão linear, técnica de regressão logística e a variação explanatória. Também foi feita... cadê? Deixa eu lembrar. Os potenciais variáveis com fundamento do leite e outros métodos também de regressão múltiplas, para chegar à conclusão se o leite da vaca influencia ou não na anemia das crianças. Deixa eu só fazer uma pergunta, aí eu faço a pergunta para todo mundo, não é só a equipe, não. Porque além de tudo isso, de ver as questões da alimentação, fazer todos esses cálculos estatísticos que vocês ainda não estão familiarizados, por que
ele foi avaliar parasitose intestinal também nesse indivíduo, se ele quer ver anemia e essa relação com leite. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Vamos pensar um pouquinho aí. Alguém Porque começou. é porque assim, a anemia não é causada apenas por, tipo, existem outros fatores que podem levar à anemia e algumas Uhum. doses pode ser a causa, assim como algumas infecções também. Não, é isso. É isso mesmo, tá certinho. É isso aí, porque alguns parasitas intestinais, né? A gente tem o que chama do grupo dos ancilostomídeos. Eu não sei se vocês já estão vendo essas disciplinas que falam de parasita. Eu acho que vocês estão vendo agora em micro, deve vir alguma coisa em microbiologia básica. Mas tem uma disciplina que vocês vão ver que é interação parasita-hospedeiro, tá? Que vai falar bastante sobre isso. E aí fala, né, desses parasitas que pode estar, que acontecem, né, com mais frequência na infância das pessoas se infectarem e poderia gerar um confundimento nesse estudo, porque ele podia associar, né, ao leite a anemia, mas na verdade não era o leite, na verdade seria o indivíduo que estava com a parasitose. Então, em estudos científicos, a gente tem que tirar tudo que pode confundir, tá? Gostei. Vamos lá. Pode prosseguir, tá? Sim, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre os resultados. Os resultados eles foram divididos em 4 tabelas. A primeira tabela ela fala sobre o distúrbio da concentração da hemoglobina. Nessa tabela, a gente pode perceber que 45,2% das crianças elas apresentam anemia, que é prevalente em meninos e que há uma variação da anemia ao longo da idade. Ela vai diminuindo com a idade e enquanto a renda e a escolaridade materna vai aumentando. Já na segunda tabela, ela apresenta o percentual, a percentagem de calorias procedentes do leite e a densidade do ferro da dieta. A gente pode perceber que o percentual do leite diminui com a idade, né? Com a idade, a densidade do ferro na dieta aumenta, tanto o ferro M como o não M, e a renda e a escolaridade da mãe, ela também sobe, e não é possível perceber variação entre gêneros. Uhum. Pronto. Na tabela 3, ela está apresentando os resultados dos modelos de regressão linear entre o consumo do leite de vaca e a concentração de hemoglobina. Essa porcentagem total de calorias, ela das calorias diárias, ela está relacionada com a concentração de hemoglobina, só que ela não depende das características sociodemográficas. A relação da densidade do ferro. Calma. A relação não depende da densidade do ferro, nem M e nem não M da dieta das crianças. E a concentração, tanto a associação do consumo do leite e a concentração da hemoglobina, ela não se altera quando eles controlam os indicadores de densidade. E os valores ficam bastante próximos, tanto sem controle, tanto quanto com... Eita, meu Deus! Quanto com o controle. E esse fato só ajuda a não descartar o efeito negativo do consumo desse leite. Pode passar. Então, com esse estudo todo, foi possível enfatizar que a associação entre o consumo do leite de vaca e o risco de anemia é significativa, levando em consideração não apenas os dados colhidos em São Paulo, mas dados também colhidos em outras regiões, como a região Nordeste, né, em Salvador
em 1996, que revelou presença de anemia em 46,4% das crianças. E retomando essa questão da associação, ela é real, tendo em vista também o efeito diluidor sobre a densidade do ferro na dieta e que há um efeito inibidor do leite sobre a absorção do ferro presente nos demais alimentos. E com isso tudo, a gente pode concluir que há sim uma influência direta na ingestão do leite de vaca sobre a dieta geral da criança em termos de absorção do ferro e do risco de anemia. Acabou. Ótimo, parabéns, equipe. Gostei da apresentação. Pode falar. De Cleide, desculpa. Falei ele. É porque Pode assim, falar. Eduardo. É porque Eduardo, o celular dela não tá saindo áudio. Ela ia também estar na apresentação, só que ela não tá conseguindo falar. Aí ela mandou mensagem aqui pra gente que ela não conseguiu falar, pra falar isso com a senhora. Não tem problema não, tá? Mas ela tendo participado da realização do trabalho, não tem problema algum, tá? Porque a gente sabe que esses problemas técnicos, infelizmente, acontecem, tá? Uma mensagem que fica desse artigo é aquela história que a gente falou lá na aula de minerais, né? A questão da composição de minerais no alimento, a gente tem essa relação, e também a questão envolvida no... Meu Deus. Na competição, tá? Porque, como vocês falaram aqui no final, o próprio cálcio que está presente no leite, ele compete com o ferro que está nos outros alimentos, e aí você, mais uma vez, prejudica a absorção de ferro, e o indivíduo, né, na infância, que é o principal momento, né, é a população, né, as crianças, elas têm essa questão, né, mais envolvida e mais suscetíveis a anemias, né, você tem esse envolvimento, né, principalmente se você faz uma alimentação pobre, ou se no momento que você está se alimentando com alguma coisa que tenha aquele mineral que você precisa comer, você se alimentando no mesmo momento com outro que compete no momento da absorção, tá? A ideia não é, eu não vou tomar mais leite, não. Você pode tomar leite, mas eu tenho que tomar cuidado de não tomar leite e derivados e coisas que têm cálcio no momento que eu como alguma coisa que tenha ferro, tá? Porque aí eu vou estar reduzindo a absorção de ferro, né, por causa do cálcio que tem no leite, e saber que, né, a gente sabe que muitas vezes na infância o menino só toma, né, mingau a vida toda, porque só gosta de tomar mingau, e aí só toma coisas baseadas no leite, e aí tem essa carência, né, essa redução do leite, ou desculpa, do ferro no leite. Eu acho que é uma coisa que a gente às vezes tem que pensar e ver, né, nas combinações, no momento que eu estou comendo, não é uma coisa que eu estou comendo agora, e aí, por exemplo, tomei leite agora de manhã e meio-dia eu não vou poder comer o feijão que tem ferro porque eu não vou absorver, não. É no mesmo momento que eu estou me alimentando, eu tenho que saber fazer as combinações para evitar, né, esses problemas de absorção. Tá? Vamos para a próxima equipe. Alguém tem alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que queira relatar? Alguma dúvida? Professora. Uhum. Sara também participou do trabalho, só que infelizmente ela não pôde participar da apresentação porque ela teve algum problema com a internet dela. E aí a gente não está conseguindo entrar em contato com ela, mas ela ajudou nos estudos e na confecção do slide. Pronto. Então, vamos para a próxima equipe. Deixa eu ver quem é. Artigo 2. Artigo 2 é a equipe de Letícia, Juliane, Brenda e Maria Rita.
Prontinho. Vamos lá, equipe do artigo 2. Oi? Cortou, eu não consegui entender. Pode sim. Então, bom dia. Vamos apresentar sobre os níveis plasmáticos de zinco e a antropometria de crianças da periferia do centro urbano no Brasil. Essa foi uma pesquisa feita por Maria Duarte Fávaro e Hélio Vanoche, com crianças da periferia, né, de Ribeirão Preto. Então, o zinco, ele é um nutriente essencial ao organismo. Ele é constituído de diversas enzimas envolvidas no metabolismo. E a deficiência severa desse zinco acontece e gera doenças, por exemplo, como a cirrose alcoólica e a acrodermatite enteropática. Já a deficiência leve ocorre em ingestão insuficiente e a baixa biodisponibilidade desse mineral. A deficiência leve, ela tem sido, inclusive, apontada como uma causa reversível de difusão gonadal secundária em pacientes que possuem uremia e oligospermia. E no Brasil, poucos estudos existentes mostram as baixas concentrações de zinco no cabelo ou no plasma, de fração significativa dos indivíduos, principalmente em crianças. Então, esses pesquisadores mostram, inclusive, que a concentração do zinco no leite da mãe em baixo nível, né, socioeconômico, é inferior às recomendações diárias para as lactantes. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre os materiais e as medidas antropométricas. Foram estudadas 126 crianças, 69 era do sexo masculino e 57 era do sexo feminino. Elas tinham de 2 a 7 anos, frequentavam a pré-escola, só que a renda salarial da família delas era menor que 3 salários mínimos. Os dados que foram coletados foi o peso e a altura, e os valores de referência usados para comparar os dados foram do National Center for Health Statistics, NCHS, reportados por Rameli e Co. Já os da prega apical e a circunferência branquial foram descritos por Frischan. Os parâmetros antropométricos das crianças estudadas foram comparados de acordo com o sexo e a idade e com os valores percentil 50 do NHCS. Pode passar. Bom dia. Eu vou explicar agora sobre o procedimento e como foi utilizado. Primeiro, o sangue venoso foi coletado em jejum e colocado em um tubo contendo ácido etileno diamino tetracético, conhecido como ETDA, usado como anticoagulante no laboratório. Depois, o sangue foi centrifugado, separando o plasma e congelando a menos 15 graus Celsius. O zinco plasmático foi medido por espectrofotometria de absorção atômica. Após uma diluição adequada com água deionizada, usou o aparelho Perkin-Elmer 290B. Os padrões foram preparados com solução de tritizol Merck ZNCl2 e com solução de revestimento para análise de soro e plasma. Os níveis plasmáticos eficientes são aqueles inferiores a 70 Hg, que foi o que aconteceu no resultado. Pode passar. Bom dia, vou falar agora sobre análise estatística. Na figura 1, 42,9% das crianças apresentavam peso inferior a 90% do percentil de 50 de NHCS, que, para quem não sabe, como Maria citou, é o Centro Nacional de Estatística e Saúde dos Estados Unidos. Em relação à altura por idade, 6,3 apresentou valor inferior. Já na figura 2, das crianças estudadas, 14% dos meninos e 11% das meninas apresentavam nível plasmático de zinco inferior a 70 Hg. 24,7 e 18,8 dos meninos ficaram entre 70 e 79,9.
19,3 das meninas e 33,3 dos meninos entre 80 e 89,2. 42,2 das meninas e 36,2 dos meninos apresentavam níveis superiores a 90 Hg. Pode passar, Pro. E na tabela 1, a análise de valência não mostrou diferença estatisticamente significadamente seguindo idade e sexo. Já na tabela 2, mostra as medidas de métodos antropométricos. E agora, para concluir, Pro, das 126 crianças estudadas, só 13% apresentaram níveis plasmáticos do zinco deficientes, por conta mesmo do baixo nível socioeconômico, onde elas tinham alimentação desse mineral pouco rica. Então, elas acabavam enfraquecendo nesse sentido do zinco. Uhum. Mas não tinha correlação com o desenvolvimento deles, né? Apesar do que era o que o pessoal do artigo fazia a suposição, né? Que poderia modificar os índices antropométricos, que é o índice, né, de desenvolvimento do corpo. Mas, no caso, né, não teve tanto essa correlação, apesar das pessoas, né, que apresentavam esses baixos índices de zinco. Isso. Pronto. Mais alguém, né, além das meninas, querem fazer alguma observação sobre o estudo que elas apresentaram? Alguma pergunta? Ninguém? Pode perguntar. Elas falaram sobre a concentração plasmática e eu queria saber o que era isso, porque, tipo, no meu artigo fala sobre concentrações certas. É porque, assim, ó, plasmática é quando a gente faz no plasma. Por que é plasma a amostra dela? Deixa eu voltar aqui no slide para mostrar, tá? Eles coletaram no tubo contendo EDTA, não é ETDA. Se no artigo tiver, o certo é EDTA, tá? Pode ter tido alguma confusão na hora de coisar. O EDTA, ele é um que a gente chama de anticoagulante. O que é que ele vai fazer? Né? Ele não vai deixar que o sangue coagule, e aí você vai ter o sangue como está na sua corrente sanguínea, tá? E além disso, esse EDTA, o que é que ele faz? Ele sequestra o cálcio, tá? E aí, quando ele sequestra o cálcio, vocês vão aprender em hematologia, você acaba não deixando que o sangue coagule. Então, nesse momento que o sangue não coagula, as células elas vão ficar normais lá, e você vai ter a fração líquida do sangue quando a gente centrifugar. A gente não divide ele em duas partes, você tem a parte sólida, que são as células, e a parte líquida, nesse caso, porque não coagulou, porque você usou esse anticoagulante, você vai ter os níveis, né, no plasma, porque a parte líquida aqui vai ser no plasma, por isso que são os níveis plasmáticos, porque ele está avaliando na parte líquida, que é plasma. No seu caso, no seu artigo, ele coletou em um tubo que não tem anticoagulante. Então, o sangue vai coagular, ou seja, as plaquetas vão se aderir, vai ter adesão de células, vai formar um coágulo ali, e a parte líquida, ela não vai ser mais plasma, ela vai agora se chamar soro. E a avaliação do zinco foi feita, no caso de vocês, no soro, e no artigo delas foi feito no plasma. Você tem alguma variaçãozinha, sim, né, quando você vai analisar em soro e em plasma, mas não é tão grande, né, mas cada um vai ter um valor de referência específico. Vocês viram lá em Morfo 4, vocês estão vendo Morfo 4 agora, né? Isso. Possivelmente, quando entrou em sangue, a professora de vocês abordou essa diferença de soro e plasma. Então, quando a gente fala, né, de soro, é quando o meu sangue coagula, a gente vai perder uma proteína, tá? Chamada fibrinogênio. Esse fibrinogênio vai quebrar
e vai liberar a fibrina. Então, essa parte líquida, ela não tem essa proteína porque esse fibrinogênio ele é importante no momento da coagulação. Então, se o sangue coagulou e a parte líquida que está ali, a gente chama de soro. Se o sangue não coagulou, porque eu usei para coletar um anticoagulante, a gente não tem só o EDTA, não, tá? Tem outros que usa no laboratório. A parte líquida vai ser plasma. Ficou claro? Sim. Podem perguntar, mesmo que não tenha assim, uma coisa direta, mas se for algo assim nesse sentido, gente, e é interessante que até vocês aprendem coisas que é importante para o dia a dia de vocês, né? Para o laboratório, e às vezes a gente pode relacionar com outras disciplinas, tá? Equipe 3. Pro, Oi. Paula tá tentando entrar na sala, mas tá precisando de permissão. Ainda não permissão? Mas não tá aparecendo dela aqui, não. Pede a ela para fechar tudo e abrir. Agora, qual é a Paula? Paula Fernanda. A Paula Fernanda, né? Pede a ela para fechar tudo e clicar de novo no link para ver se inicia. Tá certo. Porque às vezes dá esse erro, porque não tá aparecendo aqui para eu autorizar, não. Viu? O artigo 3 é o artigo que a equipe 3 que ficou, né? Que é Tiala, Kese, Adriele e Wanda CM, que é efeito da suplementação de ferro e a disponibilidadezinha. Deixa eu... Vocês mandaram para mim, né? Oi. Isso, mandei para bom dia. Mandou no... Foi Tiala que mandou? Deixa eu procurar, Isso. porque eu não achei no meu e-mail, não. Você mandou pro meu e-mail ou pelo AVA? Mandei pro seu e-mail. Deixa eu passar aqui. Eu baixei os outros. E esse... Professora, bom dia. Bom dia. No nosso grupo acrescentou uma pessoa, que foi a Adriele Reis. Deixa eu ver quem tá falando. Que é o grupo... esse grupo de vocês, né? Que vai apresentar agora. Adriele. Eu coloquei a Adriele aqui. É Tiala, Kézia, Adriele, Wanda e Emily. Não é esse? Andressa Ribeiro. Andressa. Ok. Achou pronto? Não. Nossa, acho que teve um erro aqui. Enviar. Encaminhar de novo. Eu achei, o único e-mail que eu achei que é Menezes Tiala, seu e-mail, né? Eu só achei que o e-mail das atividades. Seu. Isso. Não eu tô achei. vendo aqui agora, ficou na fila, não enviou. Nossa, não tinha visto isso. Eu tô encaminhando de novo aqui pra senhora, não sei Pronto, se... não tem problema não. Pegou aí. A gente ainda tá dentro do tempo das apresentações, ainda bem. Chegar aqui eu baixo logo e a gente começa. Uhum. Pro, Oi. vê se apareceu aí agora. Vou atualizar aqui. Não chegou ainda não.
Pronto, chegou. Chegou, pronto. Chegou. Tô abrindo aqui. Acho que eu mandei várias vezes, que eu fiquei com medo de não ir. Agora veio um bocado. Não tava indo direto, tá demorando de ir. A internet, a gente acha que a gente nunca usou tanta internet, né? As operadoras devem estar tudo doidas. Deve ser. Vamos lá. Pode iniciar. Vocês estão vendo aí o slide, não, né? Não, tá Também aparecendo pra mim, não. É porque eu tinha esquecido, agora tá. Pronto. Pronto. Vai te passar. Você já falou da equipe. Uhum. Bom, então a gente ficou com efeito de suplementação com ferro na disponibilidade de zinco na dieta regional no Nordeste do Brasil. Essa pesquisa foi feita por Lúcia Pedrosa e Silva Cassolino. Então, foi feita essa pesquisa na região, no Nordeste, na parte regional do Nordeste, em ratos albinos, o estar, consumindo rações à base da referida dieta e rações controle. Bom, estudos que visam, foi feitos esses estudos, né, que visam medir em que proporção estes elementos serão absorvidos e metabolizados, usando métodos que levam em consideração os fatores extrínsecos da dieta e intrínsecos do organismo. Cadê? A interação competitiva entre ferro e zinco tem sido demonstrada com experimentos em animais e em humanos, podendo ocorrer com excesso de ferro, interferindo no zinco, como também em sentido contrário. Bom, abrindo parênteses aqui, eu fui pesquisar, né, alguns benefícios do zinco. E essa pesquisa exatamente falando que o ferro em excesso pode interferir negativamente no aproveitamento do zinco. Então, os benefícios do zinco: prevenir Alzheimer, melhorar sintomas de depressão, beneficiar o sistema cardiovascular, combater diabetes, melhorar a cicatrização. E é interessante porque o zinco ele participa da fabricação de colagenase, que é um enzima que é responsável por colágeno. E também pode aumentar a imunidade, podendo proteger de pneumonia, por exemplo. E na gravidez, que é interessante também, porque a ajuda do zinco pode ajudar a segurar o bebê até a 40ª semana e também influencia diretamente com o peso da criança, né, que é uma questão nutricional. E eu acho que foi justamente elaborada essa pesquisa no Nordeste, aqui no Nordeste, porque por a gente encontrar pouco zinco, né, na nossa nutrição, na nossa dieta, né, que a gente está acostumado a comer coisas que contêm mais ferro que zinco, por exemplo, feijão, né, que é uma comida bastante típica daqui. Então, com base nesses experimentos, mostrou que o aumento da concentração de ferro na dieta, 4 vezes no teor, o teor encontrado, interferiu negativamente no zinco. É isso, pode passar. Eu acho que eu passei demais, peraí. Não, tá certo. Tá certo. Pronto. Eu vou falar sobre o material e o método. Vou começar pelo método do DRNE, que é a ração à base da dieta regional do Nordeste. Foram elaboradas com alimentos adquiridos na região do Nordeste, segundo os dados do INDEF, que é o Estudo Nacional de Despesa Familiar. Já o RTO, que a ração foi
controlada, teve um que foi na base do controle. Foram elaboradas segundo as normas do Comitê de Laboratório. Agora eu vou falar sobre o material. O material utilizado na DRNE foi esses aqui, que está na tabela, que são os alimentos. Tem arroz, né? fubá, de milho, esses alimentos aí. E ao lado deles, os valores que eles foram colocados na refeição, com a quantidade de grama por dia. E tem também as suas porcentagens. Já no RCO, eles fizeram controle de alguns componentes que estão presentes nos alimentos citados na tabela. E foram as proteínas, L-metionina, sacarose, fibra, mistura salina, mistura vitamínica, bitartarato, colina, óleo de soja e amido de milho. Pode passar. Pronto. Bom dia a todos, eu vou estar falando sobre o ensaio biológico, né? No ensaio biológico, utilizaram 48 machos albinos, né, da linhagem vista, e eles estavam recém-desmamados. No artigo estava falando que eles pesavam cerca de 46,6 gramas a mais ou menos 1,9. Eu não entendi muito bem isso, porque quando eu fui quando eu fui pesquisar, tava o peso do desmame, mais ou menos, deles, era de 45 gramas a 50 gramas. Né? Eles foram distribuídos em 6 grupos, cada um contendo 8. Foram mantidos por 28 dias em gaiolas metabólicas individuais de aço inox, né? E, ficando de modo simples, é uma gaiola especial que faz o trabalho de coleta de fezes e urina, né? O ratinho fica na parte de cima da gaiola, sobre uma tela de metal. A ração e água foram fornecidas à vontade, né? Eles faziam controle de quanto era dado, de quanto estava sendo dado, mas era à vontade. As fezes e as fezes foram coletadas durante todo o experimento, né? No final, os animais foram abatidos e coletaram fêmea de cada um deles para análise. O nível de zinco nas fezes e nos fêmeas foi determinado por espectrofotometria de absorção anatômica. É atômica. Que basicamente utiliza a medida da absorção da intensidade da radiação, né, eletromagnética, para determinar a quantidade de elementos na amostra. E as amostras foram oxidadas por via úmida. O índice de absorção do zinco ele foi determinado através de balanço entre a quantidade de zinco gerida, né, e excretada pelas fezes, e eles foram expressos em porcentagem do ingerido, e os valores para o zinco total, né, nos fêmurs foram obtidos a partir da quantidade de zinco por grama de tecido e do peso desses órgãos. Tá. Deixa eu só o que você ficou em dúvida. O que seria esse 46,6 mais ou menos 1,9? É porque, assim, nem todos os animais eles pesaram 46,6, né? Em média, eles tinham 46,6, ou seja, a média era essa, ou seja, pesando todos os 48 ratos, a média de tamanho era essa, podendo variar somando 1,9, então podia ser, né, 48 aproximadamente, ou, né, 45. Então tinha essa variação ou para cima ou para baixo, né? Porque na verdade é uma média. E só uma informação, né, para quem não está acostumado com animal experimental, esses uístas são ratos mesmo, eles são grandes, não são os camundongos pequenininhos, não. A gente tem do tamanho maior, né? Sabe aquele ratão que às vezes a gente vê na rua? Então, é no tamanho do ratão. E os camundongos, eles são bem pequenininhos, tá? Eles
recém-desmamados, por isso que eles têm esse peso de 45 gramas, tá? Porque pegou eles bem novinhos, tá? Terminou, né? Parou a amamentação, eles já iniciaram o experimento com esses animais. E tá certinho a foto, é esse daqui mesmo, tá? Esse rato aí, o Ista é ele mesmo, tá? Vamos lá, pronto, passei. Eu vou falar sobre o resultado de discussão, mas vou começar com a composição química das rações. Aqui na tabela 3, a gente consegue observar que as rações à base da dieta regional do Nordeste e controle apresentam-se isocalóricas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as várias refeições do dia terão a mesma quantidade de calorias. Elas também se apresentam isoproteicas, que é o mesmo significado da isocalórica, só que com diferença das proteínas. E o mesmo teor de minerais. Só apresentou variações na umidade, lipídios e fibra. Esse fato já era esperado, já que a ração foi baseada na dieta utilizada pela população do Nordeste e a controle com os teores adequados ao animal, e foi ajustado apenas o nível de proteína. Pode passar. Foi agora. Aqui na tabela 4, a gente vê os teores de ferro e zinco correspondem aos níveis esperados de acordo com o planejamento experimental. E a quantidade de ferro está bem variada. Já aqui, a quantidade de ferro está bem variada entre os grupos. Já de zinco, na DRNE, a número 1, a número 2 e a número 3 ficaram com mais ou menos a mesma quantidade. E na RCO também, a 1, 2 e 3, os grupos ficaram mais ou menos com a mesma quantidade. Pode passar. Isso. Deixa eu só dar fazer uma observação. Vocês podem observar que tá vendo, ele vai dobrando a quantidade de ferro, né, nos tipos de preparo, né, e mantendo, como as meninas falaram, a quantidade de zinco. Qual a importância disso? Justamente para ele alcançar o objetivo dele, ver se aumentando o ferro prejudica na absorção de zinco, que é o que elas vão contar agora, né? Se prejudica ou não. Porque aqui tá vendo os valores ferro, miligramas, tá? Você tá aumentando, né, o dobro ali, certo? Vamos lá. Agora eu vou falar sobre o índice de absorção aparente de zinco. O zinco do DRNE foi obtido de uma variedade de alimentos predominante de origem vegetal, como cereais, raízes, tubérculos e leguminosas. Estava inserido numa matriz complexa que na composição encontra-se fibra, fitatos, oxalatos e taninos. Já no RCO, a fonte proteica é a caseína, que é a proteína presente no leite, e ela é rica em fósforo. Além disso, essa ração está praticamente livre de taninos, fitatos e oxalato. E também o zinco se encontra na forma de ZnCO3, que é o carbonato de zinco. Assim, ele fica mais disponível para se ligar aos corredores e assim entrar nas células da mucosa intestinal. Pode continuar. Aqui na figura 1, a gente pode ver os valores obtidos para cada grupo. No DRNE, o primeiro grupo teve média de 34,4, mais ou menos 7,9. O grupo 2, 31,2, mais ou menos 6,9. E o grupo 3, 18,6, mais ou menos 4,1. Eu vou falar só um pouquinho do DRNE e já vou para o RCO. Os dois primeiros não foram tão diferentes estatisticamente. Já o segundo não, já o terceiro foi diferente, tanto na pesquisa do DRNE, tanto na pesquisa do RCO, porque ficou muito baixo. Agora eu vou falar os valores
RCO. Pode O passar? primeiro grupo... Não, aí mesmo. Nossa. Você está comparando esse com esse, esse com esse, não é isso? Exatamente. Entendi. Agora eu vou para o RCO. Uhum. O primeiro grupo teve média de 46,9, mais ou menos 7,1. O segundo, 27,9, mais ou menos 4,9. E o terceiro, 33,9, mais ou menos 7,8. Já nesse aqui, a gente consegue ver que os dois últimos grupos é que não tem tanta diferença assim estatisticamente. E o primeiro Entre eles dois, né? entre eles dois. Já segundo não, o primeiro, ele é diferente, ele é o mais alto tanto no DRME, tanto no RCO. Pode passar. Ou não, volta. Eu atrapalhei. Bom dia. Eu vou falar sobre o nível de zinco total nos fêmures. Ah, É o seu? Oi, Emily? desculpa. Eu não terminei não, deixa eu terminar. Uhum. Desta forma, com base na tabela, né, o autor pode deduzir que o nível de 70 miligramas de ferro por quilo, os grupos de RCO foram mais suscetíveis ao processo competitivo do ferro e do zinco, mas, ao mesmo tempo, atingiram um equilíbrio, cuja tendência foi estabilizar diante de outros níveis de ferro gradativamente maiores. Nos grupos com rações RNE, o autor pode sugerir que o processo competitivo ferro e zinco iniciou-se com dosagens acima de 70 miligramas de ferro por quilo de ração e os efeitos prejudiciais ao estado nutricional do zinco se intensificaram à medida que se aumentou a suplementação. Pode passar. O que acontece? Está vendo aqui, nesse caso, na dieta regional, né, do Nordeste, quanto mais se aumenta, tá vendo? Porque aqui 35, 70, 140 de ferro, você reduz o número de zinco. Então, mostra essa competição. Já na ração, como o Emily falou, você não vê tanto essa competição, né, acontecendo, mas acontece mais quando você dá 70 miligramas de ferro na alimentação desses animais. Isso, né, na absorção de forma geral. Pronto. Bom dia. Eu vou falar dos níveis de zinco total nos fêmures. Bom, se vocês olharem no gráfico, verão a quantidade de DRNE e RCO que foram introduzidos para os animais nas dietas. Os animais que pertencem ao grupo de RCO ficaram com um nível de zinco fixado no fêmur maior, e com isso os ossos acabaram se tornando bem esbranquiçidos, muito compacto e bem rígido. E os animais do grupo de DRNE, especificamente no DRNE3, os fêmures apresentavam-se escuros, com textura fina e quebradiça. Esses dados estão em concordância com o resultado obtido quanto ao teor de zinco fixado. E de acordo com a conclusão do autor, a biodisponibilidade de zinco foi diminuída com a suplementação de ferro. E esses conhecimentos devem ser considerados nas práticas de fortificação de alimentos ou suplementação medicamentosa, indicada em carência nutricional específica ou generalizada. Perfeito. Pode passar. E aí, o que a gente... Vocês entenderam agora, o pessoal das outras equipes? Vocês entenderam como é que interpreta esse gráfico? Tá? Que são coisas novas para vocês, é uma forma de vocês aprenderem, tá? Tá vendo aqui 35, 70, 140. Significa que aqui são os grupos que receberam aquela dieta que o pessoal explicou, tá vendo? 35, 70, né, e 140. Os mesmos grupos. E aí eles foram comparar nesses grupos, né, que receberam essa quantidade de ferro, se no fêmur dos animais, extraindo lá do fêmur do animal a quantidade de zinco se era reduzida. Então, você vê que quando aumenta ferro, novamente, né, acaba reduzindo o nível de zinco. E como a Wanderson concluiu,
mostra que quando aumenta ferro, prejudica a absorção de zinco e a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando for suplementar, eu tenho que tomar ferro. Não, a gente tem que analisar se realmente você pode suplementar, fazer suplementação por ferro, porque você pode estar prejudicando outro mineral que também é importante, principalmente no indivíduo, e por isso que pegou animal recém-desmamado, porque ele está na formação da vida dele, ele está crescendo, e aí a gente vê esse impacto, né, dessa uso, né, de minerais, e a gente tem que tomar muito cuidado para não sair tomando vitamina à torta e direita sem fazer análise, sem ver se realmente você pode estar fazendo suplementação ou não, tá? Vamos lá. Acho que Isso, encerrou, pronto. Encerrou. Todo mundo entendeu, Obrigada, é porque gente. eu queria. Obrigada a vocês. Ótimo também. Eu queria só ver, porque assim, eu vi que vocês entenderam como é que interpretava o gráfico, mas como são coisas, né, novas, né, eu acho que mais fica apertando a mente de vocês para vocês lerem artigos sou eu, né? E aí é uma, né? E aí é uma forma de vocês aprenderem, né, a entender, e tudo isso é crescimento para vocês, não só para um futuro TCC, mas também para aprender a ler, né, literatura científica e não ficar só no livro, né, que o livro é extremamente importante, sim, mas às vezes literatura científica, artigo, a gente aprende mais rápido e coisas mais novas, tá? Verdade. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer uma observação sobre o artigo, sobre essa questão de ferro e zinco? Você vê que um artigo vai complementando o outro, né? Que vocês já apresentaram. Alguém quer fazer alguma consideração? Não? Vamos lá. Deixa eu ver quem é a próxima equipe. Obrigada, equipe. A próxima seria o artigo 4, né? Ou não, o artigo 4 foi esse, né? Não, é o artigo 4 mesmo. Ah, meu Deus, tô confusa. Isso, seria o artigo 4, mas eu acho que o pessoal do artigo 4 não vai apresentar, eu acho. Pessoal do artigo 4. Não tem ninguém do artigo 4, não, né? Acho que eles não vão apresentar, não. Vamos para o artigo 5, então, que é o grupo de Paula, Samela, Pierre, Agnes, Beatriz. Que é a associação entre as concentrações séricas de minerais. A senhora conseguiu achar o slide da gente? Sim, eu recebi, sim. Associação entre... Professora, faltou Gabriel. Pronto. Eu não anotei aqui o nome de Gabriel, não. Gabriel. É porque Maria até me mandou as mudanças, mas no meu arquivo eu acabei não mudando ainda. Mas não tem problema não, que eu ia depois fazer essa edição. Só faltou então o Gabriel, não é isso? Pronto. Estão vendo aí o slide? Aqui não. E agora foi, né? Agora foi. Pronto. É isso aí, não é isso? Isso. Tá dando para ouvir direito, professora? Tá sim, tá ótimo. Meu grupo, bom dia, né? Meu grupo vai começar com o nosso artigo, que é a associação entre concentrações séricas de minerais
índices antropométricos e ocorrência de diarreia entre crianças de baixa renda da região metropolitana do Rio de Janeiro. Enfim, o que é que esse título quer dizer? Porque quando eu li eu também fiquei um pouco confusa. Ele fala sobre as associações referentes à quantidade de uma determinada substância no sangue, sendo essas os minerais zinco, ferro e cobre, os índices de medição no corpo e suas partes, no caso seriam o peso, a altura, e a ocorrência de diarreia entre as crianças de 1 a 5 anos de idade, sendo elas de baixa renda e moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, em um projeto nomeado como Projeto Vila Rosário. Essas concentrações séricas seriam meio que as medidas no laboratório, como a professora falou, só que sem o plasma, no caso o soro. Pode passar, professora. Ótimo. O artigo trata sobre um estudo transversal que avaliou 104 crianças entre os meses de abril e dezembro de 2004, avaliando também os perfis socioeconômicos das famílias, relacionando-os à avaliação nutricional à ocorrência de diarreia, sendo essas avaliações nutricionais de peso, estatura, comprimento, índices peso para idade e estatura peso para idade. A técnica usada foi a de fluorescências de raio-x por reflexão total, que vai aparecer em alguns momentos do artigo como TXRF. E esse método é meio que um método analítico muito versátil e adequado para a análise de multi-elementos de qualquer tipo de amostra, devido à calibração de fábrica, à avaliação e à quantificação do espectro, e sendo rápido e simples. Ele também foi usado por poder ter sido coletado pequenas quantidades de amostras, já que são crianças, o que facilita o estudo. As crianças analisadas residiam nos domicílios caracterizados por condições sanitárias insatisfatórias, com famílias numerosas e com baixo poder aquisitivo, tendo em alguns casos o fornecimento de água inadequado, não canalizado pode passar. Seria esse? Acho que eu já passei. Não, esse mesmo. Sobre as concentrações, a deficiência de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais que foram analisados no artigo, eles são dos grandes responsáveis por cerca de 1 milhão de óbitos entre crianças devido ao acometimento do sistema imunológico. Esse dado foi dado pelo Fundo das Nações Unidas. Aí, como a gente vê aqui, a anemia ferropígia, que é por deficiências de ferro, a deficiência de ferro é um grande responsável por uma anemia carencial, sendo grave, pois o ferro está ligado à síntese da hemoglobina, como a professora de Morfo 4 explicou, e na qual é responsável pelo transporte de oxigênio pelo sistema respiratório, tendo impacto na morbilidade e mortalidade dessas crianças. Aí temos a deficiência de zinco, que não é associada a características clínicas específicas, mas é atribuída também à morte de 800 mil crianças, sendo comum principalmente em países ainda em desenvolvimento, como no Brasil, tendo papel no crescimento do sistema imunológico dessas crianças, com consequência de redução das doenças infecciosas. E ele também é recomendado para o tratamento da diminuição desses episódios de diarreia. Aí temos a deficiência do cobre, que mostra ser relevante também, pois o cobre é essencial para as vermelhas na formação do tecido conjuntivo. Seria a formação óssea e outras. Tendo influência também na função do sistema imunológico e, consequentemente, no tratamento da diarreia, juntamente com o zinco que eu falei anteriormente. Pode passar.
O objetivo desse estudo, como eu expliquei para vocês, foi associar o perfil nutricional entre as concentrações dos minerais ferro, zinco e cobre, e o público-alvo foi essas crianças, até por isso mesmo que foi usado aquela técnica que eu expliquei, que utiliza uma baixa quantidade do material. Pode passar. Aí, Grace vai explicar agora os métodos. Não, é Sama. Ação. Bom dia, eu faço dos métodos. Bom, lá na comunidade de Vila do Rosário, localizada na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, foi apresentado um documento num seminário especial sobre fome e pobreza, realizado lá mesmo, e mostrou que cerca de 14,5% da população residente de Duque de Caxias vive abaixo da linha de pobreza. Então, foi realizado um estudo transversal, como Bia falou, que pegou a amostra de 104 crianças de 1 ano a 5 anos de idade, de ambos os sexos, crianças que residiam lá mesmo, na comunidade do Vila do Rosário. A coleta de dados foi feita por uma equipe de nutricionistas e por agentes comunitários. Na primeira consulta, foi feito um questionário com perguntas referentes à identificação, perfil de saúde e realização do exame anatômico. No prazo de mais ou menos 2 semanas, a criança era encaminhada por outra consulta com questionários socioeconômicos e exames químicos. Aí primeiro veio a avaliação antropométrica. E para crianças menores de 2 anos, o exame foi utilizado com uma balança do tipo pesa bebê, sendo a criança sem roupa, sem acessórios, colocando ela deitada com a cabeça meio inclinada. E para o comprimento foi tirado com a ajuda de um infartômetro. Já para as crianças maiores, o peso foi coletado utilizando a balança anatômica digital mesmo, na criança pesada em pé, sem roupas, sem acessórios também. E para o comprimento foi utilizada uma fita métrica fixa na parede. Pode passar. Aí, em seguida, veio a avaliação bioquímica, que foi realizado por auxiliar de enfermagem treinada. Ela coletou o sangue, foi coletado 5 ml de sangue por criança. Em seguida, o sangue foi transportado, acondicionado em isopor com giro. Foi centrifugado em 3.500 RPM por aproximadamente em 5 minutos, tempo suficiente para a separação do soro, que foi armazenado no freezer a 18 graus, e o tempo armazenado foi de 12 meses. Pode passar. Em seguida, veio a avaliação do perfil de saúde e de indicadores socioeconômicos, e foi feito um questionário contendo perguntas referentes à saúde da criança, idade, peso, coerência de paratosse de diarreia e também o perfil da mãe, a idade que teve o primeiro filho, condição de moradia e renda familiar. E, por último, a análise estatística, que primeiro foi analisado dados por meio de análise gráfica, estimativa de frequência das medidas, desvio de padrões, e foi utilizado para comparar as medidas de concentrações séricas de ferro, zinco e cobre entre crianças com ocorrência de ausência do episódio de diarreia. Isso no mês anterior à primeira consulta entre a criança com ou sem fornecimento de água canalizada ao domicílio. Pode passar. Opa. Ai. Professora. Oi. Só corrigindo o que ela falou, porque ela falou que a comunidade era Vila Rosário. A comunidade não é a Vila Rosário. O projeto que se chama Vila Rosário. A comunidade é de Duque de Caxias. Beleza. Bom dia. Alguém me ouve? Todo mundo. Quer dizer, eu acho que todo mundo. Então, vamos falar agora sobre os resultados. Como a Bia falou aí no início, as crianças residiam em domicílios caracterizados por condições sanitárias insatisfatórias, como as famílias numerosas e com baixo poder aquisitivo. Então, temos aí uma tabela onde 104 crianças foram avaliadas
analisando 65 questionários socioeconômicos e 59 exames bioquímicos. Então, a tabela descreve a realidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 2005, pontuando os principais agravantes dessas variáveis socioeconômicas. Então, tem aí, nenhum dos responsáveis cursou o ensino superior e 25% dessas famílias usufruíam de rede pública e abastecimento de água. Mais da metade não tinha um sistema de esgoto. E apesar de 54% dos domicílios usarem filtro de água, um percentual elevado de família não tratavam a água para o consumo. Os moradores por domicílio eram numerosos, como eu disse, uma média de 5 moradores por domicílio, com menos de um cômodo por morador. As mães iniciaram também a maternidade precocemente, por volta de 18 anos, apresentando uma média superior de 3 filhos. Né? Pode passar aí, por favor. Pode passar isso. Já na tabela 2 aí, a gente vai ver... Tabela 2, tá? Eu acho que ele tem um delayzinho de eu passar Ah, sim. Pronto. Então, já na tabela 2 aí, são os valores médios respectivos ao desvio padrão da distribuição de percentuais das variáveis das referências desse perfil das crianças aí avaliadas. A deficiência de ferro, zinco e cobre encontrada na amostra foi, respectivamente, 13% das crianças apresentavam deficiência de ferro, 7,5% deficiência de zinco e 8,9% deficiência de cobre. Não foi observada associação significante entre os indicadores do perfil nutricional e os valores séricos de minerais. Vamos para a tabela 3. A tabela 3 é as comparações médias aí referente à diarreia, água canalizada e as concentrações séricas de ferro, zinco e cobre, e também as amostras dessas crianças aí. A tabela 3, o número demonstrar que as crianças com relato de diarreia apresentavam valores séricos médios de minerais inferiores daquelas sem relato, sendo insignificantes os valores de zinco, como observado aí na tabela. É uma tendência dos valores menores de zinco e de ferro entre as crianças e a ausência de água canalizada no domicílio. Pode passar. Obrigada. Prof. Oi. Lembrando que os valores de referência usados do ferro foi 60 microgramas por decilitro, do zinco foi 65 microgramas por decilitro e do cobre foi 90 microgramas por decilitro. Isso. Assim, é importante salientar isso, porque os valores eles podem variar, né, de laboratório para laboratório, de estudo para estudo. Então, é segundo essas referências dele é que tinha as alterações. Certíssimo. Ele até salienta que, por esses motivos da variação dos valores, é que não são feitos tantos estudos sobre as concentrações séricas desses minerais. Bom dia. Bom dia. Vou falar sobre a discussão. O estado nutricional da criança é fortemente influenciado pela condição socioeconômica, sendo também importantes os fatores ligados às características familiares, às condições de habitação e aos cuidados de saúde. Isso é característica de países em desenvolvimento ainda, né? Que são as áreas desfavorecidas mais atingidas por não ter um bom saneamento básico, e por não ter tratamentos adequados, né, de tratamento. E nesses estudos, o déficit nutricional encontrado expressa a presença de risco nutricional na população estudada. Tais resultados seriam esperados uma vez que as crianças vivem em ambientes desfavoráveis, caracterizado principalmente por condições sanitárias insatisfatórias e por famílias numerosas, e de baixo poder aquisitivo. A gente sabe que famílias grandes, elas que têm uma renda baixa, não se preocupam tanto com o risco nutricional, né? Com a alimentação, e prefere tudo muito rápido e prático. E o estado nutricional não se trata só de comer, só, né? De comer. Também
acarreta por várias outras coisas, né? Principalmente da falta de saneamento básico também, e como todo mundo sabe, a falta de conhecimento sobre o que está sendo ingerido e a qualidade deixa a desejar também, né? Pode passar. Uhum. Acho que é esse, acho que eu já passei. Não seria esse? Isso. As concentrações séricas ou plasmáticas são indicadores viáveis para a avaliação de micronutrientes em populações. No entanto, há dificuldade de avaliar a concentração de minerais em estudos populacionais, principalmente devido ao uso do método invasivo e à não padronização de valores dos pontos de cortes, que por sua vez podem aumentar ou reduzir a magnitude dos valores esperados. Como Bia falou, o estudo foi feito pela técnica de raio de fluorescência, ou a técnica de fluorescência de raio-x, porque ela é uma técnica menos invasiva, por utilizar a pouca quantidade do material que foi coletado e também por ser aplicada em crianças. E na vista ética é um ponto positivo também. Uhum. Quanto aos resultados obtidos em relação às séricas dos minerais, às concentrações séricas dos minerais, constata-se uma tendência na população de estudos de teores séricos médios de zinco inferiores observado ao estudo. Mas apesar de ser muito documentada a importância do zinco no crescimento infantil, não foi concentrada a correlação que significasse muito entre os valores séricos de zinco e os valores de scores por índice de estatura por idade. Porém, o déficit ponderal ou emagrecimento foi relativamente alto nos estudos feitos e refletia as condições atuais, e tendo como causa direta a ingestão inadequada e a qualidade e a quantidade também, como eu falei no outro slide, que está sendo ingerido. E a alta intensidade das doenças diarreicas presentes em 50% das amostras. Pode passar. As crianças com relato de diarreia no mês anterior à primeira consulta no estudo apresentaram médias concentrações séricas de ferro e zinco e cobre, inferiores àquelas sem episódio, sendo apenas significantes para os níveis médios de zinco. As altas taxas de diarreia são relacionadas a perdas intestinais de zinco, as quais acrescidas de uma dieta com baixo teor e disponibilidade desse mineral, típica de países desenvolvidos, e também só aumenta a reincidência da doença, né? Foram feitas pesquisas que associaram a ação da suplementação de zinco juntamente com outros minerais como ferro e cobre. E foi notado que a suplementação por zinco e ferro tiveram baixas taxas de diarreia severa. E a suplementação de zinco e cobre foi responsável pela diminuição de custo de hospitalização e nas compras de antibióticos. E também diminuiu a taxa de complicação e mortalidade, porque nessas áreas a diarreia é destacada como a maior causa de morbilidade e mortalidade nesses países que ainda estão em desenvolvimento. Professora? Oi. Complementando o que Grace falou sobre essas deficiências não estarem ligadas só ao consumo, a gente falou que elas podem tanto deixar mais provável que você acabe adquirindo essas diarreias severas pelo fato das doenças infecciosas. E essas doenças infecciosas que têm o sintoma das diarreias acabam fazendo você liberar mais quantidade desses minerais e assim piorar os sintomas. Por isso que várias crianças acabam morrendo. Perfeito. Porque assim, a gente tem alguns, né, não só parasitos, mas também bactérias, né? No momento que tem a diarreia, uma das formas, né, deles conseguirem ficar lá na região intestinal é justamente fazendo isso, né, modificando a absorção e acaba, por consequência, modificando a absorção de muitos desses minerais ou, né, prejudicando a perda, gerando perda, né, também dos minerais, não só eles absorvendo, como a gente falou lá no primeiro artigo, né, porque eles analisaram também parasitoses intestinais, porque justamente alguns parasitas intestinais, eles acabam, eles absorvendo ferro, né, não só nessa questão de prejudicar a absorção, mas acaba que eles roubam, né, alguns desses nutrientes. Ótimo. Vamos lá. Isso.
Conclusão, né? Com base nesses dados que já foram passados, que as meninas passaram aí, só vou pontuar que os episódios, né, de diarreia podem comprometer os valores séricos de zinco, não sendo observada associações significantes entre as concentrações de ferro, zinco e cobre nos índices antropométricos estudados. Por fim, a elaboração do programa de intervenção educativo sobre cuidados básicos de saúde e alimentação saudável teria importante, sim, contribuição na prevenção e no controle de tal deficiências das amostras estudadas até agora. Obrigada. Alguém quer mais pontuar mais alguma coisa? Tem algo que achou interessante, que correlaciona com o artigo que vocês apresentaram? Alguma observação? Não? Vamos lá, então. Obrigada à equipe. Agora é quem, meu Deus? Seria o artigo 6, não é isso? Que é a equipe de Rose, Suede, Alana e Beatriz Fernandes. Isso. Professora, tem mais integrante. Tem, falei. Deixa eu atualizar. Eu falei aqui, Fernanda. deixa eu falar. Tá aí Paula na frente. Fernanda, né? É, Paula Fernanda. Deixa eu só... Deixa eu aproveitar aqui e já pergunto aqui, ó. Nessa equipe ficou Rosiele, não é isso? Suede, Alana, Beatriz Fernandes e Paula Fernanda, não é isso? Sim, isso. Na equipe de Letícia, Letícia, Juliane, Brenda e Maria Rita, não é isso? Oxe, cadê esse povo? Professora, eu, Maria, Ju e Brenda. Na equipe 3 foi Tiala, Kézia, Adriele, Wanderson, Emily e Andressa. Não é isso? Não faltou ninguém. Isso, pronto. Pronto. Na equipe que foi a primeira que apresentou foi Lilian, Jamile, Fernanda Machado, Sara, Edcleide e Maria Eduarda. Isso, professora. E a que acabou de apresentar foi Paula. Qual o sobrenome de Paula? Porque tem duas Paulas. Seria Paula. A Paula da equipe de agora, da equipe de Agnes e de Beatriz. É Paula Alves, Pro. Alves, né? Então, é Paula Alves, Samela, Jean-Pierre, Agnes, Beatriz Cardoso. e Gabriel. Cardoso, né? Pronto. Não confundindo Beatriz. E Gabriel. Ok. Pronto. Vamos lá. Bom dia. Nosso artigo fala sobre o impacto da ingestão de cálcio sobre a mineralização óssea em adolescentes. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, é porque tinha dado uma interferência, mas voltou normal. Pronto, pode prosseguir. Pronto, pode passar. Bom, as principais atividades do organismo humano são crescer e desenvolver. Isso depende do nível maturacional do indivíduo. Nos adolescentes, tem vários tipos de maturação, inclusive a biológica, que é um dos períodos mais desafiadores do desenvolvimento humano, por causa das grandes modificações do corpo, que é uma fase reconhecida como a puberdade, a famosa puberdade. Entre as transformações mais visíveis nessa fase está a esquelética e a mineralização óssea, que na fase da puberdade a aquisição é crucial. Vários autores consideram a infância e a adolescência como período do maior aumento de massa óssea, independente do sexo, sendo ele feminino ou masculino. Os adolescentes acumulam 40% de sua massa óssea total. O processo de mineralização óssea busca a prevenção primária de osteoporose, que é considerada um grave problema de saúde pública.
A osteoporose ela se manifesta em idosos, mas a predisposição é na infância e na adolescência. A saúde óssea ela depende da sobrecarga mecânica, de hormônios e de ingestão de cálcio e vitamina D. O objetivo do artigo é demonstrar a ingestão de cálcio e mineralização óssea durante a puberdade e as possíveis consequências de uma absorção inadequada desse mineral nessa faixa etária de idade. Pode passar. Tá dando para ouvir? Bom dia. Bom dia, tá sim. Então, vou falar sobre a relação dos eventos pubertários e o crescimento físico com mineralização óssea. Como o Suede falou, o período da puberdade ele é caracterizado por várias alterações biológicas, e isso faz com que os adolescentes eles apresentem um pico máximo de velocidade de crescimento, que é o chamado PHV. Esse pico ele vai ser responsável principalmente pelo crescimento dos ossos, e o que faz com que haja uma remodelação e uma maturação nesse tecido. Isso vai ocorrer em todas as fases da vida e é como se fosse um ciclo. Geralmente fica mais estável na fase adulta e quando a pessoa é mais idosa, geralmente ela precisa reabsorver mais esses tipos de minerais. E principalmente as pessoas do sexo feminino, já que as mulheres elas têm uma deficiência hormonal maior e por isso contribui diretamente com a perda óssea. Então, por isso que é importante essa investigação desde o período da adolescência, porque existem vários fatores, principalmente o de crescimento, que está diretamente ligado com esse crescimento ósseo. Pronto. Deixa eu... Já concluí. Não é esse, não? Eu passei aqui. Não, essa ideia é de Alana. Cadê a Alana? Foi o anterior. Mas eu já concluí, já. Cadê a Alana? Oi? Tá dando para ouvir? Sim. Meu microfone, eu estava com fone e o microfone do fone não estava funcionando. Bom, todos sabem que a adolescência ela exige cuidados nutricionais e o corpo é influenciado pelas taxas de crescimento físico e também pelas alterações corporais, que é a famosa puberdade. A nutrição na puberdade ela apresenta um papel duplo. No primeiro momento, ela age como os hormônios de crescimento e age também na regulação dos esteroides gonadais. Logo depois, a nutrição ela proporciona energia e os nutrientes necessários para o crescimento e para a mineração do esqueleto. O esqueleto, como nós sabemos, é o maior reservatório de cálcio e de fosfato do corpo. E os estudos feitos no artigo, eles revelam que o período entre 11 a 14 anos do sexo feminino, ele ocorre uma retenção de cálcio maior do que em mulheres adultas. Portanto, durante a fase de crescimento das crianças e dos adolescentes, resultam em menor mineração óssea. Mas, por outro lado, também os estudos sugerem que a ingestão acima da recomendação parece não contribuir para a quantidade correta de cálcio no corpo e no tecido ósseo, porque ocorrem efeitos contrários, no caso, em outros sistemas. A ingestão de cálcio ela só é eficiente na puberdade quando ela é ingerida na quantidade correta, junto com proteínas, com sódio, potássio e junto com fósforo. Isso tudo ocorre por conta da homeostase do cálcio, que ocorre em função de outros fatores, como a ingestão dietética, a absorção intestinal, a excreção urinária e o depósito de cálcio também no esqueleto. Pode passar. Eu vou continuar a parte de Alana. A participação isolada da ingestão proteica sobre a mineração óssea é difícil de avaliar e há poucos estudos direcionados à faixa etária do adolescente. Dawson, Hugners e Harris falam que a alta absorção proteica pode afetar a absorção intestinal do cálcio. Em relação a outros nutrientes,
e sua atuação diante da mineração óssea, há poucos relatos na literatura. Em adultos, por exemplo, a ingestão de sódio é considerado um fator de risco para a perda urinária do cálcio e para a reabsorção do cálcio ósseo. No entanto, poucos estudos têm relato do papel desse micronutriente sobre a mineração óssea de crianças e adolescentes. Basicamente, o que a gente pôde perceber durante todo o artigo é que nada na literatura tem muito... tem artigos e... eu esqueci o nome da palavra aqui, um momento, gente. E estudos realmente direcionados à mineração óssea em crianças e adolescentes. Então, ele fala mais sobre adultos, que são estudos que... Gente, desculpa, porque eu estou me confundindo aqui. Peraí, um momento. Tranquilo. Ai, porque eu tô nervosa, professora. Gente, não tem porquê, não tá nem vendo ninguém. Ah, mas eu sou assim para apresentar os trabalhos, desculpa. Fique tranquila, mulher. Aí eu vou falar logo dos refrigerantes, porque é uma parte muito mais tranquila. Outro aspecto. E eu acho que é extremamente interessante para a gente, né? Essa discussão, né, do uso do refrigerante e a redução, né, da absorção da quantidade. Porque no artigo mesmo ele fala que o estudo feito no Brasil é que mais de 70% das crianças nas escolas consumem mais refrigerantes do que outras bebidas, entendeu? Principalmente bebidas lácteas. Então, é muito importante a gente falar do refrigerante, porque ele compromete, com os altos níveis de cafeína, ele compromete a massa óssea, que está fortemente associada à redução de densidade mineral, associando assim ao aumento de fraturas. A ausência do cálcio é o que facilita a absorção do fosfato. Então, tendo em vista que o consumo de refrigerantes é inversamente proporcional, como eu tinha acabado de dizer, à bebida láctea, há um desequilíbrio da relação cálcio e fosfato. Isso principalmente na fase da adolescência da fase de criança e adolescente, porque é a fase onde ele mais absorve esse tipo de cálcio. Pronto, pode passar, é só isso. Bom, então, eu fiquei com a conclusão, vou falar. A adolescência, como ela é uma fase que é considerada de risco nutricional por causa da ingestão de alimentações não saudáveis ou não totalmente saudáveis, e é quando também os jovens incorporam seus hábitos para o futuro sobre a sua dieta, querendo estabelecer seus padrões alimentares. E isso ajuda no alto consumo de alimentos rápidos e industrializados, que tem uma suspeita de valor calórico e valor nutricional muito questionável. Não se sabe o quanto eles podem ser saudáveis e só se sabe apenas o quanto eles podem ser prejudicáveis à saúde. E sendo a adolescência marcada por grande parte da remodelação e formação do conteúdo mineral ósseo, é de fundamental importância avaliar os aspectos nutricionais que esteja envolvido na ingestão do cálcio e de outros alimentos minerais coadjuvantes ao processo de mineralização óssea. Sendo concluso que o consumo adequado de cálcio e uma ingestão diária de alimentos lácteos e não substituição desses por outros alimentos que interferem na absorção de cálcio ajude, sim, no aumento do pico da massa óssea durante a adolescência, sendo favorecido para evitar a osteoporose e a osteoponia na vida futura, que, por ser considerado uma doença de velho, eles não são atualmente dados devida importância. Apesar de ser uma doença de velho, ela é meio que um processo que vai acontecendo durante a vida, no caso das jovens ou adolescentes, e tem uma resposta bem lá no futuro, que é no caso do problema da ingestão, do consumo
de cálcio que não é adequado, ou misturar alimentos como consumo de cálcio com outra coisa que possa inibir a absorção adequada de cálcio para os ossos, prejudicando futuramente, podendo ter essas doenças. E é isso. Ok, muito bom também, tá? O que é interessante é porque a gente vê, né, o cálcio atrapalha na absorção de ferro, mas eu preciso do cálcio também. Aí vem também a questão do zinco e o ferro, porque muito ferro atrapalha na absorção de zinco, isso a gente viu nos outros. E aí a gente vê também essa importância do cálcio e outros alimentos, né, como, por exemplo, a ingestão de refrigerante, né, que é prejudicial à absorção de todos esses nutrientes. E isso é importante a gente pensar desde agora, mesmo que seja um nutriente que a gente ache, mas isso aí só impacta quando eu ficar mais velho. Não, né? É uma coisa contínua. O indivíduo jovem, ele tem que fazer uma alimentação ideal com todos os seus minerais, né, para poder chegar na vida adulta e na idosa não ter um grande impacto, né, na sua saúde, tá? Ótimo, né? Também parabéns à equipe. Alguém tem alguma consideração a fazer? Não? Vamos lá. Não. E a última, que é a determinação da composição da multimistura. Deixa eu só confirmar que essa equipe entrou, saiu. Gente. E aí, a equipe 6, tem aqui no slide quem ficou integrante? O artigo 6? Quem ficou? Não. Me fala aí os nomes de quem ficou aí no final das contas nessa equipe. Professora? Professora? Oi. Oi? Os integrantes estão no fundo. Ah, no final? Ah, beleza. Deixa eu anotar logo aqui antes que eu esqueça. Tá lá no final, né? É isso aí. Pronto. Só anotar aqui no meu controle. Larissa. Cláudia. Então ficou Cláudia, Dulce, Larissa, Noemi e Thalita. Ok. Vamos lá. Bom dia, gente. Tá dando para ouvir? Tá, sim. Pronto. Nossa equipe ficou com a determinação da composição mineral de diferentes formulações de multimisturas e eu vou falar sobre a introdução. Pode passar. A desnutrição é a principal responsável pela alta taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos no Brasil. Tenha sido reduzida, os índices ainda são altos. Essa desnutrição energético-proteica constitui uma das principais carências nutricionais no país, prevalecendo na população de baixa renda, além de que os indivíduos mais vulneráveis, como já dito, são as crianças, devido às suas exigências nutricionais. Cadê a agora? Professora, pode voltar o slide antes. Em 1976, foi iniciado por dois doutores, que foi a doutora Clara e o doutor Rubens Brandão, um programa para enfrentar a desnutrição, usando alimentos alternativos que tivessem alto valor nutritivo, mesmo não sendo utilizado tradicionalmente pela população, né?
Após implementarem em creches, foi observados uma redução de diarreia entre as crianças de 5 anos, né, acima de 5 anos, e com isso concluiu-se que as multimisturas foram cruciais para esses resultados positivos. Em 84, a Unicef designou um consultor para avaliar esse programa. E com o seu relatório favorável, a pastoral da criança, da CNBB, passou a espalhar o uso da multimistura, ganhando a divulgação dessa prática a dimensões nacionais. Em 89, com a transferência dos doutores Clara e Rubens Brandão para o Ministério da Saúde, o programa obteve ainda maior visibilidade. Devido à grande polêmica gerada sobre a alimentação alternativa, vários autores dedicaram-se ao estudo do valor nutricional da multimistura. Os autores, após 6 meses, concluíram que o estudo dessa complementação não mostrava impacto significativo sobre o estado nutricional das crianças. Então, considerando as controvérsias ainda existentes quanto ao uso de multimistura como complemento nutricional, o presente estudo teve como objetivo determinar os teores de cálcio, cobre e ferro e potássio de diferentes formulações de multimistura, a fim de se conhecer o perfil desses alimentos como complemento nutricional desses minerais para as crianças menores de 5 anos. Pode passar. Acho que não está saindo. Não apareceu para vocês o estudo de material e métodos, não? A menina tem que falar, professor. Acho que o áudio dela tá ruim. Quem é? É a Manu. Que não tá saindo o áudio dela. Ela falou aqui, professora, que ela tá falando, só que acho que realmente não tá saindo o áudio. Eu não tô nem vendo ela aqui. Peraí. Ela tá aqui? Tá. Não tá, não. A Cláudia Manuela não tá aí? Ah, tá. Cláudia Manuela. Tenta entrar e sair de novo para ver se ela não consegue. Tá, peraí. Professora, posso falar então? Pode sim. Então, eu vou falar formulações das multimisturas. Que tem a formulação da multimistura varia de acordo com a disponibilidade local dos ingredientes. E o preparo das misturas são preparadas de uma forma padrão. O farelo da farinha o fubá são torrados separadamente em panela de alumínio. As folhas são secas à sombra e depois liquidificadas. As sementes, quando presentes, são torradas no forno e depois liquidificadas também. E a casca do ovo é lavada e seca no forno. Isso. Agora eu vou entrar com um gráfico. Peraí, professora. Uhum. A tabela 2. A tabela 2 vai falar sobre os teores médios de cinza, né? Que é a 100 gramas das multimisturas. A tabela 2 mostra, em relação à massa úmida, os teores médicos de cinza encontrados nas multimisturas estudadas. Aí tem as localidades, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Aí tem a porcentagem de cinzas. E
É, e esse DP, que significa desvio padrão. Uhum. E já na tabela 3, as multimisturas estudadas poderiam ser consideradas um alimento com alto teor mineral de cobre, ferro, potássio e etc. Visto que elas atingem mais de 30% da IDR, que significa injeção diária recomendada, por 100 gramas para esses minerais, né? E acho que só. Não tem mais tabela. Lembra que primeiro aqui, ó, eles fizeram a porcentagem de cinzas, que a gente aprendeu lá na aula teórica, falando de cinzas, aí fez os cinzas totais, para depois eles verem, né, os minerais específicos. Interessante isso do artigo. Pronto. Conclusão. Bom, a conclusão, eles chegaram à conclusão de que as misturas estudadas se mostraram incapazes de servir como complemento nutricional nesse estudo. E a pesquisa científica tem como contribuir muito no fortalecimento da segurança alimentar, entretanto, no referente à alimentação alternativa. Os estudos realizados com relação à utilização da multimistura nos últimos anos ainda têm sido pouco para garantir um nível de seguridade nutricional e toxicológica da mesma. É isso, a conclusão, professora. E o legal dessa multimistura, né, que é o que eles usam, né, para suplementação, principalmente as pessoas que não têm acesso a recursos de alimentação, né, e mostram esses índices desses minerais, né, que podem ser melhorados, mas estão dentro, né, do ideal para uma alimentação. Ok? Ok. Alguém quer fazer alguma colocação sobre os artigos, né, sobre tudo que a gente viu, né, o que viu de novo? Professora, no artigo anterior, falaram sobre o cálcio, né? E nesse artigo ele fala sobre a casca do ovo, né? Eles fazem um pó da casca para ser acrescentada nesse Oi? Não, porque deu interrompida, eu só ouvi até casca do ovo. Oh, perdão. É que eles fazem um pó da casca do ovo para se misturar nessa multimistura. E aí eles viram que quando colocam esse pó, ela causa ela é responsável pela perca maior da redução da biodisponibilidade do ferro. Então ela meio que inibe, né, a absorção do ferro. E aí, quando a colega falou no artigo anterior, eu achei bem interessante, porque os artigos se associam, né? Eles se encaixam. E aqui também eles falam, né? Eles deram uma alternativa para poder ter a absorção do cálcio. Eles até citam que, segundo Araújo, essa ingestão ela pode ser antes da refeição principal, no caso 2 ou 4 horas antes, para poder ter essa complementação do cálcio adequada. Isso mesmo. O que é interessante, como a gente até abordou. Posso comer quando tem cálcio e ferro? Pode, mas não, o ideal é que não coma junto, principalmente, né, nesses indivíduos que estão em formação. Aí aumenta cálcio, mas prejudica o ferro. Então, a ideia é que seja mais balanceada, né, para poder ter esse envolvimento, tá? Então, a gente chega, né, à última apresentação. Né? De forma geral, eu quero dar parabéns, né, principalmente porque, né, tem uma semana, né, eu mandei e-mail antes, mas provavelmente ninguém tinha visto, e aí na semana passada que a gente também fez o sorteio e vocês apresentaram direitinho, tá?
Tenho que dar mais parabéns ainda, porque está no início do curso e podia dizer, porque é aluno ainda do terceiro semestre, né, e ainda não tem tanta experiência, né? E eu vejo a evolução de vocês, né? Desde acompanhando vocês em microbiologia de alimentos, né? E novamente agora em bromato, e eu quero dar parabéns, tá? Porque eu gostei, né, das apresentações e das colocações, né? E do desafio, né, em uma semana vocês destrincharem o artigo e conseguirem apresentar e fazer os slides. Então, eu fico muito feliz, né, e satisfeita por esse retorno, tá, de vocês. Se fosse presencialmente, talvez a gente conseguiria discutir mais, né? Que eu já tinha falado com vocês em sala, só que depois teve todas essas intervenções de isolamento social e a gente não teve mais contato, mas eu fico muito feliz pelo resultado final. Tá? E até dia 14, as notas estarão lá no portal das parciais, né, que hoje, né, a gente finaliza. Quem ainda não enviou as atividades, né, por favor, me envie, né, até dia 10 para eu conseguir concluir. Tá? Pronto. Professora. Então, Fale, pode falar. Tem uma ficha de pré-pós-aulas que é de carboidrato, eu acho. Que está na seção 3. É para fazer já? E te mandar? Carboidrato. Isso, aí só fica faltando essa de carboidrato, carboidrato e cinzas, na verdade, né? E aí vocês já podem me mandar essas duas para eu fechar, tá? Tá certo. Deixa eu falar outra coisa com vocês. Vão estudando, tá? Porque a qualquer momento, a nossa semana de oficiais eu tinha passado para vocês. Seria semana que vem, tá? Mas a gente ainda vai estar em isolamento e eu ainda não tenho uma posição da coordenação de quando será oficial, mas vão pegando o que você já tem das atividades, vai revisando, tá? Reassistam as aulas, né, teóricas que foram postadas e anotem as dúvidas para a semana que vem a gente poder ter um momentinho para tirar dúvida e vão já estudando os assuntos que a gente já viu, tá? Eu tenho um livro da disciplina e eu tenho alguns livros em PDF, tá? Aí eu peço a Maria para ela me cobrar, que eu mando para ela e ela manda para vocês o livro em PDF que eu tenho, que pode também ajudar, mas o livro do portal também é um local que vocês podem estar estudando os assuntos, certo? Professora? Oi. A senhora Pode poderia falar. disponibilizar para a gente as listas da pré-coletada de quem chegou, para a gente saber se pode ter sido alguma que não tenha ido, algo do tipo? Sim, eu vou estar. Hoje eu estou fazendo as conferências, tá? E alguns e-mails eu já dei o ok de recebido, mas posso sim, né? Passar isso até no máximo sexta, eu mando por Maria e diga assim, já chegou. E quem não chegou, vocês conferem, pode estar me enviando, tá? Eu só peço que mande tudo no e-mail só, se não me mandou, porque aí mais de um e-mail eu posso, né, me perder e ficar faltando uma fichazinha. Aí quando vocês forem enviar, envia tudo no e-mail só, tá? Para não acabar assim. Mas até sexta-feira eu mando isso para Maria e ela passa para vocês, tá? É porque tem aquela do bolo que a senhora pediu para enviar depois. Aí isso, não tem problema não. Não, a do bolo não tem problema não. Já tinha enviado a ficha. Não tem problema não. Tá? Mas, por exemplo, a de cinzas e carboidratos, esses enviam tudo no e-mail só, certo? E qual o prazo? Até que dia para entregar? Eu tenho até o dia 14, e aí como eu estou cobrando isso hoje, vocês me entregam até o dia 13, que aí fica faltando só a cinza, acho que são 2 exercícios só, e carboidrato é só para falar sobre as reações de Maillard e de caramelização, que é um resuminho. Então, vocês fazem rapidinho, aí no dia 13, no máximo, quem já
fizer logo já me enviar melhor, que eu já tenho que postar, porque eu tenho até o dia 14 para postar, porque aí o sistema vai fechar para esses parciais, e aí eu tenho que estar tudo ok até dia 14. Tá? E manda do bolo junto ou manda do bolo antes? Ó, quem não mandou ainda do bolo, manda tudo junto. Quem já mandou, já tá mandado, não tem problema não, tá? Ok. Ok. Certo? Estudem, tá? Qualquer dúvida, anotem as duvidazinhas, tá? De alguma coisa que ficou. E até a próxima semana, tá? Até. Tchau. Até, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Pro, bom dia. Tchau, Lete, bom dia. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Pro. Tchau. Tchau, professora. Tchau.